Gravando. Olá, a gente vai então gravar mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E o tema que a gente vai abordar hoje é um tema super importante sobre a filantropia nas empresas e nas famílias empresárias. A gente sabe que para as empresas familiares fazer negócios é muito mais do que administrar uma empresa, né? Claro que a eficiência, os lucros de curto prazo são importantes, mas as famílias empreendedoras também se preocupam muito com a continuidade dos seus negócios ao longo das gerações e buscam preservar não só a riqueza material, mas também o capital humano e social da família. A filantropia, que também significa profundo amor à humanidade, e que pode consistir na doação de tempo, de dinheiro, de experiência, de trabalho, pode ser uma das formas de ajudar a garantir essas metas não monetárias de longevidade da família. Existem estudos que mostram que a filantropia ajuda a manter a família unida com laços mais fortes através das gerações. E ajuda também as pessoas a desenvolver o altruísmo e, com isso, a educar os membros da sua família sobre o legado familiar e os valores da família serem agregados, incorporados nas próximas gerações. A filantropia, a gente sabe, também pode ser boa para a reputação da organização, na medida que ela sinaliza que a família tem um compromisso com o longo prazo e valoriza metas também que não são só financeiras. Pode gerar altos níveis de comprometimento dos stakeholders, né, que são as partes relacionadas, colaboradores, fornecedores, consumidores, etc., ajudando a criar uma orientação de grupo, na qual o sucesso do grupo às vezes ganha mais valor do que a realização individual. E, além disso, e não menos importante, a filantropia é um dos mecanismos importantes para o desenvolvimento social e para a urgente redução da gigantesca desigualdade de renda e riqueza que existe aqui no país. Infelizmente, o Brasil ainda é um país mal colocado nesse quesito, a gente ainda tem muitos obstáculos para superar, né? Que passam desde a garantia de que os recursos doados cheguem efetivamente a quem precisa, cumpram a finalidade para a qual eles foram destinados. Aí a gente está falando de eficiência de gestão e de logística boa para a distribuição dessas doações, garantindo que não ocorram desvios, né, que é um problema dramático aqui no país, e passamos, inclusive, por questões regulatórias, como, por exemplo, criar aí um incentivo tributário diferenciado para as doações, que hoje são tributadas pelo ITCMD, inclusive, o que é um absurdo. Por outro lado, a pandemia do Covid-19 resultou numa onda de iniciativas de filantropia sem precedentes na história brasileira. Houve um aumento significativo não só nos números dos doadores, pessoas físicas e jurídicas, mas também dos valores doados. Isso pode ser uma importante semente para nos ajudar a avançar de forma consistente na criação de uma cultura ainda, como eu falei, incipiente aqui no país. Mas a filantropia não pode ser vista como um hábito de fazer contribuições pontuais em momentos críticos, né? A filantropia é muito mais do que uma atuação esporádica, né, de doações em situações necessárias. Não que não seja importante, mas a verdadeira e eficiente filantropia precisa de um modelo de gestão profissional, inspirado em empresas bem-sucedidas, tem que ter metas, indicadores de performance, ritos de gestão, plano de carreira, ou seja, é um trabalho sério, consistente e que tem que ser organizado. E para falar sobre esse tema, as nossas convidadas de hoje são essas três profissionais super competentes, qualificadas, que conhecem o assunto como quase ninguém aqui no Brasil, que são a Paula Fabiani, que é CEO do IDES, que é um Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social,
Ela aprovou duas legislações, inclusive, nos âmbitos estadual e federal. Ela vai falar um pouquinho sobre isso, que também é super importante para mudar a nossa cultura de filantropia. É autora de livros sobre o tema e, como formação, ela é economista, tem um MBA e está cursando doutorado. A Priscila Pasqualin, que é advogada na área societária, tributária e contratual, tem foco no terceiro setor e no investimento social e de impacto, incluindo endowment, que é uma das leis que elas vão falar. É sócia do PLKC, tem ampla experiência no terceiro setor e também é autora e coautora de livros sobre o tema. E a Márcia Sete, minha querida amiga, que hoje faz aniversário, parabéns. Advogada na área societária, organização patrimonial e planejamento sucessório, sócia do escritório PLKC e também responsável pela área de filantropia e investimento social do escritório do PLKC. Eu vou começar perguntando para a Paula. Paula, conta um pouquinho para a gente como é que você tem visto a questão da filantropia aqui no Brasil, o que acontece de bom, de importante, o que ainda tem que ser melhorado. Obrigada, Roberta. Você fez uma introdução que a gente já podia até ir embora. Já deu um bom panorama. Mas, como você mencionou, quer dizer, nós estamos numa jornada. A filantropia no Brasil vem se desenvolvendo, as famílias cada vez mais tentando ter uma maior institucionalização da sua prática filantrópica. Os fundos patrimoniais, né, os chamados endowments, é um tema que tem despertado muito interesse das famílias empresárias para deixar um legado filantrópico, né, não só legado empreendedor, empresarial, mas também o legado filantrópico. Mas a gente vê esse crescimento, porém ainda é tímido, né? O brasileiro ainda tem uma cultura de doação pouco amadurecida. Se você pega países como os Estados Unidos, ou mesmo alguns países europeus, a prática filantrópica ela já faz muito mais parte do planejamento, inclusive patrimonial, né? Dessas famílias que têm maior riqueza. E aqui no Brasil ainda isso é uma conversa que começa a ganhar corpo, mas que a gente vê que estamos numa jornada promissora, né? E que a própria pandemia acho que colaborou nesse sentido, das famílias olharem, né, para a sua riqueza e quererem dar um maior significado para essa riqueza, num momento tão difícil do país, onde todos nós, né, diante da doença, somos iguais, né? Então, acho que tem aí um chacoalhão, principalmente nas camadas mais privilegiadas, que a gente viu durante a pandemia, um aumento expressivo da desigualdade no país e dos problemas socioambientais. O que a gente está vendo também é um envolvimento das novas gerações, né? As novas gerações têm uma visão um pouco diferente da filantropia, do investimento social, do que né, as gerações anteriores. E esses filantropos da próxima geração, eles são pessoas que se veem como descendentes, e não ancestrais. E eles querem usar a sua riqueza a serviço dos outros. E eu estou falando essa frase bonita, mas não fui eu que criei, tá? A gente publicou um material que foi produzido pela Rockefeller Philanthropy Advisors, que é um braço ali, né? A família Rockefeller criou a sua fundação, e aí tiveram várias famílias, puxa, que me ajuda aqui a criar a minha, e eles criaram esse braço de assessoria, que é um pouco o que o IDS faz com as famílias, né? Dá assessoria para famílias que querem começar a sua filantropia, e eles criaram uma série de publicações, e a gente traduziu essa publicação, e eu gosto de trazer essa frase, porque eu acho que representa muito esse movimento, né? E tem uma outra frase também dessa publicação, que está lá no site do IDS, que eu gosto de trazer, que é: o perfeccionismo e a filantropia não caminham juntos. Então, a recomendação é não esperar até ter o treinamento, experiência perfeito para começar a planejar e começar a fazer. Acho que essa é a ideia também da jornada filantrópica, porque né, a prática filantrópica é um vírus, né? Você é pego por aquilo, mas ele não vai embora, ele fica com você para sempre, porque é muito bom e muito gratificante você fazer algo pelo outro, algo pelo seu planeta,
e algo pela sociedade. Então, né, quem começa a praticar, e muitas vezes nesses outros países que eu mencionei, essa prática começa pelos incentivos fiscais, que, né, você pega os Estados Unidos, onde você tem uma taxação a grandes fortunas tão grande na herança, as famílias montam suas fundações e deixam o dinheiro filantrópico em vida, né? Fazem essa transferência. Aqui no Brasil a gente não tem esse mesmo sistema tributário, então tem que partir muito mais de um desejo da família ou do indivíduo de fazer esse movimento. Mas aí tem agora a lei dos fundos patrimoniais que pode ajudar, mas que eu conto um pouquinho mais para frente sobre esse tema, que eu acho que vem aí realmente dar um ambiente regulatório mais favorável à prática filantrópica das famílias. Sim, super importante, Paula. E olha, muito bom ouvir você falando dessa importância que as novas gerações estão dando de significar de outra forma as fortunas que recebem, né? Como mãe de 2 adolescentes e como cidadã brasileira, eu fico realmente muito feliz e esperançosa. Eu já volto para você falar sobre o endowment. Você, Priscila, fala um pouquinho para a gente. Você também trabalhou nessa legislação, você também tem uma experiência no escritório, com famílias. O que você acha? Como você gostaria de começar as suas colocações? Tá bom, obrigada aí pelo convite, também agradeço. É um prazer estar aqui com a Paula, super amiga de jornada, e a Márcia também, super amiga de jornada, e parabéns, Marcinha, pelo aniversário hoje. O que assim, complementando um pouco o que a Paula falou, antes de entrar nos endowments mesmo, eu acho que tem algumas coisas que a gente pôde notar aí nessa pandemia, né? Então, tiveram mobilizações muito bem sucedidas, e o IDES é inclusive protagonista de uma delas, foi, né, ganhou um prêmio da Folha Empreendedor Social. A gente teve a oportunidade no escritório de ajudar com a parte jurídica, junto com outras organizações. Então a gente viu uma movimentação muito organizada de quem já fazia filantropia, ou quem já estava envolvido nesse setor, sendo o canal de doação de grande público, né? As pessoas tinham muito essa vontade de ajudar, não sabiam como, e aqueles que já eram mais organizados conseguiram, então, criar mecanismos para que a doação chegasse à ponta. Mas a gente viu também, tem uma pesquisa recentemente lançada e foi publicada no site do GIF, de uma análise, né, desse tipo de doação que surgiu na pandemia, e uma delas aponta que houve um enfraquecimento, ou não houve, não é nem que houve um enfraquecimento, não houve uma valorização das doações para as organizações da sociedade civil, que cumprem um papel fundamental na nossa sociedade atualmente. Eles é que, de fato, fazem com que a doação se transforme em benefício social. E, como você falou na sua abertura, é muito importante ter um planejamento para essa doação e uma avaliação dos resultados que essa doação gerou. E lá no escritório, o que eu vejo é que, com a pandemia, esses doadores que já estão no ramo estão procurando olhar com um olhar de um planejamento mais a longo prazo e procurando fortalecer as organizações da sociedade civil. Então, eu vejo um movimento de instituições doadoras que se utilizam, bem utilizam de organizações intermediárias que são muito importantes, como o IDES, por exemplo, para planejar a sua filantropia e também para avaliar o resultado do impacto e fortalecer as organizações que estão na ponta. E novos doadores também surgiram nessa pandemia. Não só doadores que fizeram essas doações emergenciais, né? Lá no escritório, a gente teve um aumento grande de pessoas que estão querendo, de fato, organizar a sua doação familiar de uma maneira mais perene e se permitindo testar, né? Então, às vezes, esse teste funciona através de prêmios, de chamadas ao desafio, de editais, que acontecem, por vezes, antes de formalizar uma grande estrutura filantrópica, que pode vir depois, né? Você pode montar uma estrutura mais leve ou se valer de instituições que já fazem,
para experimentar a filantropia ali no seu dia a dia, para ir amadurecer e ver, de fato, como é que quer deixar esse legado organizado. E entre geração mais velha e as gerações mais novas, assim, eu vejo que as gerações mais novas elas estão buscando muito mais aliar os seus negócios, os seus investimentos e a sua filantropia com aquilo que lhe toca. Então, quais são os problemas da nossa sociedade que me tocam e como é que eu consigo contribuir para isso? E na filantropia eu vejo, né, no mundo das empresas, todo mundo procura agora, cada vez mais, qual é o propósito da empresa. Qual é o propósito da empresa que vai até justificar esse boom que a gente tem atualmente das métricas e índices ESG, o que de fato vai ser o norte para a minha empresa. Tudo começa pelo propósito. As organizações sem fins lucrativos já nascem com o propósito. Essa é a prioridade. Mas o que a gente vê das novas gerações é que eles já procuram empreender a iniciativa filantrópica junto com uma iniciativa de impacto, com fins lucrativos, tendo o propósito como norte das duas instituições, a com e a sem fins lucrativos. Então, acho que esse é um aprendizado, e a gente tem até um case conhecido, que também é público, que é bem próximo da gente, bem próximo da Paula e do Idris também, que é da família Piponzi, que o propósito que veio da geração mais nova do Rodrigo acabou contaminando, entre aspas, influenciando até o grupo empresarial de fato. Então, você tem ali negócio de impacto, com instituição sem fins lucrativos, com envolvimento no negócio empresarial, de forma a fazer a filantropia, a causar um impacto positivo. Você vê que essa nova geração traz isso, essa coisa holística com muito mais facilidade, né? Então, acho que para começar, ficam aí essas minhas primeiras impressões e colocações. Não, que bacana, muito legal. E, Márcia, antes da gente começar aqui, você estava falando um ponto importante sobre uma mudança de perspectiva das famílias empresárias, das empresas familiares. Conta para gente. Eu acho que o exercício da filantropia ele é muito salutar e aproxima muito os membros, né, de uma empresa familiar em torno desse abraço por uma causa social, né? Então isso ressignifica valores, missões, e eu acredito que essas novas gerações elas vêm, né, com esse propósito, como a Priscila falou, e elas vêm com um espírito muito imediatista. E a filantropia, o bem-fazer, ele não espera, a fome não espera, a educação não espera. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Mas eu dizia que essas duas grandes mulheres aqui, que me acompanham, foram duas guerreiras e lutaram bravamente na coalizão pelos fundos filantrópicos. Então, quando a gente está diante de um planejamento sucessório, onde a gente pergunta o teu legado empresarial, como é que é, mas e o teu legado filantrópico? E normalmente, nas famílias, a gente via a seguinte angústia: eu abraço essa causa, mas não necessariamente o meu filho abraçará essa causa ou o meu neto, então eu vou investir um valor nessa causa e eu não sei o que acontece, se ela não consegue se alimentar sem as minhas doações após a minha partida, né? E eu acho que isso é uma mudança, é um divisor de águas, essas duas moças aí terem lutado tanto pela lei dos fundos filantrópicos, que dá uma garantia, né, para essas famílias de que aquela causa pode se tornar perene através desses fundos filantrópicos. E mais do que isso, né, também aliado a isso, essas gerações atuais, elas estão preocupadas com essa responsabilidade socioambiental e elas estão assumindo a filantropia com a mesma seriedade dos negócios da família, como a Priscila falou e deu o exemplo do Rodrigo Piponzi, né? Com um foco maior nos resultados, que isso é importantíssimo, né? Usando ferramentas de gestão, de governança, muito importantes. E o que a gente precisa é o que você falou no começo, é o planejamento estratégico, né, para que a gente possa ter uma avaliação do impacto de todas essas forças unidas pela filantropia no nosso país, que é tão carente ainda, tão imaturo ainda nessa prática da doação.
Pois é. E como é que foi? Conta um pouquinho como é que foi que surgiu essa lei, enfim, as dificuldades que vocês tiveram, o objetivo, enfim. Fala um pouquinho para a gente, Paula, sobre isso. Explica primeiro o que é o endowment, que eu acho que talvez tenha gente que não saiba. Tá joia. Antes de começar, vou dar também parabéns para a Márcia, né, pelo aniversário, e agradecer pelo Moça e pelo Guerreira, né? Mas vamos lá. O fundo patrimonial, o endowment, é uma prática muito comum nos Estados Unidos, né? Quando você olha para as universidades americanas, todas as principais universidades têm um endowment. Aliás, as 10 melhores universidades do mundo, todas têm endowment. E o que é? Uma estrutura que abriga um recurso financeiro em que o rendimento desse recurso financeiro, da aplicação financeira desse recurso, sustenta uma organização, uma causa, né? Então, de uma maneira muito coloquial, a gente fala que é a poupança da ONG, a poupança da universidade, né? E ela vive só do rendimento dessa poupança. Então, a ideia é que o recurso recebido em doação, que a gente chama de principal, né? Que é o valor investido, ele fique intacto. E você só retire o rendimento descontado da inflação, para que esse dinheiro não perca, né, o seu valor ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, né, isso já é uma prática centenária, né? Você tem várias, como eu mencionei, a Fundação Rockefeller, e tem também as universidades que já têm seus endowments há muitos há séculos, né? E aqui a gente tem algumas organizações que têm, por exemplo, né, fala a Fundação Bradesco, ela vive dos dividendos das ações do Bradesco. Ela é uma das maiores acionistas do Bradesco. Ninguém sabe, mas é um grande case de um fundo patrimonial. A diferença é que está tudo alocado numa única ação, né? Eu trabalhei na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que também tem um fundo patrimonial, eles estão ali a cerca de 500 milhões de reais, e a fundação, ela vive da aplicação financeira desse recurso. E o dinheiro foi deixado pelo Gastão Vidigal, que era o fundador, né? Ele perdeu uma filha, que faleceu de leucemia, e em 65 ele criou a fundação e colocou as ações do Banco Mercantil Finasa, que se transformaram em ações do Bradesco, foram vendidas e hoje esse patrimônio é aplicado no mercado financeiro de forma diversificada, em vários ativos. Mas esse é o conceito do fundo patrimonial. E o que é a Lei 13.800? Que é essa lei, né, que foi aprovada em 2019, foi a primeira legislação aprovada pelo nosso presidente. Foi uma batalha, né, de 8 anos, então, desde 2012, que o IDES vem militando em torno desse tema, tentando, então teve uma primeira publicação que a gente fez, vários eventos, e aí criamos um grupo de estudos, que foi ali que eu conheci a Priscila, né, nesse grupo de estudos, onde a gente se debruçou sobre a primeira legislação que surgiu para regulamentar os fundos patrimoniais no Brasil. E o grupo acabou propondo um substitutivo, e, na verdade, vou contar a história, né, uma história longa, uma história curta. Teve um incêndio no Museu Nacional, e um pouco antes desse incêndio, a gente criou a Coalizão pelos Fundos Filantrópicos. E até tem uma pequena historinha ali, por que não fundos patrimoniais? Porque a gente não conseguia explicar para os parlamentares o que era um fundo patrimonial, sem eles pensarem no imóvel, na aplicação de um patrimônio, e não no conceito que é um recurso à disposição de causas ou organizações sem fins lucrativos. Então, a gente adotou, né, fundos filantrópicos, fundos patrimoniais filantrópicos, para dar essa conotação de causas e de bem público, né? E aí nós criamos a coalizão para defender 3 pontos principais, que era a diversidade de causas, porque depois de 2012 surgiram vários outros projetos de lei, a gente tinha quase 10 diferentes projetos mapeados, e cada um uma causa. Tinha um único que era para todas as causas, né? Então, surgiu na educação, para as universidades, aí teve para saúde, meio ambiente, cultura, e, no fundo, é um instrumento para qualquer causa. Então, esse era um ponto principal que a gente queria defender, queria que qualquer legislação que fosse aprovada beneficiasse todo o setor. O segundo ponto era que tivessem regras claras de governança para aplicação do recurso, transparência, accountability, ou seja, que realmente fosse um instrumento estado da arte para dar segurança para o doador que aquele recurso ia ser bem utilizado no longo prazo.
E o terceiro ponto, incentivos fiscais. E aí tivemos o incêndio do Museu Nacional e o governo realmente se sensibilizou, já existia um ambiente favorável, porque já tinham todos esses projetos de lei, a gente já tinha feito inúmeras reuniões com diversos atores, né, do governo e pessoas de influência, e isso permitiu que aí fosse aprovado um projeto de lei para a criação dos fundos patrimoniais. O único ponto que ficou a dever foram os incentivos fiscais, onde só entrou a cultura, né, via Lei Rouanet. Mas os incentivos para as outras causas, eles não entraram nessa legislação, mas a gente continua batalhando nessa questão, para que existam. A gente acredita que o incentivo fiscal ele é um grande promotor da doação. Às vezes é o que faz, né, uma família, um doador, dar o primeiro passo. Então, e já existem estudos econômicos que mostram que realmente o incentivo fiscal aumenta a propensão à doação de uma sociedade. Então, a gente acha que é importante esse caminho. Mas aí veio a Lei 13.800, e o que ela fez mais importante? Porque tem muitas famílias e muitas organizações que estão criando o seu fundo patrimonial sem se enquadrar na lei, isso é permitido, a lei não é mandatória, você não é obrigado a seguir, mas fazendo um processo de transição, porque a lei ela dá regras muito rígidas de aplicação do recurso, de governança, tem que ter um comitê de investimento, tem que ter um conselho, tem uma série de especificidades, tem que ter auditoria a partir de um valor que você precisa seguir. Mas o que a lei fez, que acho que é mais importante, ela realmente abriu os olhos, os ouvidos das famílias, das organizações, das universidades, das instituições culturais, da importância de ter esse instrumento de financiamento de longo prazo. A gente até, nas nossas conversas, fala, imagina se a Lei Rouanet tivesse permitido que o que sobrou de um projeto pudesse ser direcionado para um fundo patrimonial. A área da cultura estaria em uma outra situação, né, muito mais saudável, com muito mais sustentabilidade hoje. Isso até é um dos projetos de lei, não é um projeto de lei, mas é uma mudança na Lei Rouanet que está sendo batalhada, porque a gente precisa desse instrumento, né? A gente também vem batalhando para trazer outros recursos para esses fundos patrimoniais, né? Tem um estudo da Johns Hopkins University que mapeou ali mais de 500 fundos criados no mundo com recursos alternativos, recursos de privatização, concessão. A gente também tem batalhado isso para trazer recursos maiores. E um exemplo dessa possibilidade é na República Tcheca, no processo de privatização da década de 90, o governo destinou 1% de todo o recurso recebido, né, nessas privatizações para endowments de 74 organizações. Essas organizações alavancaram mais recursos e elas têm uma situação, né, muito mais sustentável no longo prazo. Então, a gente acredita que os fundos patrimoniais é um instrumento muito importante. E as famílias vêm também se interessando por esse instrumento e criando, às vezes, os seus fundos patrimoniais já dentro da sua estrutura do family office, ou seja, esse é o dinheiro filantrópico, eu já deixo aquele separado. E outras estão dando um passo adiante, criando a organização gestora de fundo patrimonial, que é o que a lei prevê, onde você cria uma associação, uma fundação, e coloca esse recurso, e ele vai ficar no longo prazo para as causas que você escolher, uma estrutura separada, apartada, até para dar essa segregação patrimonial, né? Tanto das organizações beneficiárias, quanto também dos negócios e do family office e da família. Mas o que a gente viu com a lei é que esse mercado se abriu e tem muita gente discutindo, fazendo, estruturando, deu um impulso nessa possibilidade e, por fim, né, eu gosto de falar, eu sou economista de formação, né, de que os fundos patrimoniais eles ainda contribuem para o mercado de capitais brasileiro, porque é o capital paciente, aquele que vai investir num negócio que vai só vamos dizer, dar retorno em 10 anos, que pode investir em infraestrutura, que pode investir nos negócios sociais, que são negócios que também têm um tempo de maturação mais longo, mas que, além de serem negócios, eles têm um impacto positivo para a sociedade. Então, é um mecanismo muito importante no mundo. Em geral, essas estruturas são super inovadoras, né, na aplicação financeira, porque é um capital paciente, ele está lá para existir para sempre, né? Ele está lá para ser investido no longuíssimo prazo. Então, permite até uma gestão desse patrimônio diferenciada, que é muito positiva para o país. É importante que vai dando contornos para a coisa, né?
vem uma lei, explica. Essa lei é de quando? Ela foi promulgada? Janeiro de 2019. Ela é Foi a super primeira lei, recente, né? e ela foi a primeira lei aprovada por esse governo. Uhum. Não, isso é uma coisa, pelo menos foi aprovada, né? Isso já é ótimo. Mas é interessante porque realmente acho que até para o mercado, para essa onda ESG que vem aí agora com toda a força, para essas novas gerações que realmente querem ter um significado maior, né, do que simplesmente investir o dinheiro, enfim. Priscila, bom, 2019 a gente teve praticamente um ano só dessa lei, sem pandemia, né? Você vê uma diferença grande no escritório, nos clientes? Eu achei interessante, vocês falaram duas vezes do Rodrigo Piponzi, o Antônio Carlos Piponzi foi falar no GEF uma vez, não sei se a Márcia estava, sobre a governança deles, da família deles. E é incrível como as coisas todas vão se encaixando, né? Porque você melhora a governança, você melhora o interesse dos jovens em participar de alguma forma, enfim, você entra num círculo realmente virtuoso, né? Mas, Priscila, coloca para a gente um pouco, enfim, as suas impressões sobre isso e esse trabalho também da lei, né, tão importante que vocês fizeram. Tá bom. Bom, primeiro de tudo, realmente dá muito orgulho e muito prazer a gente ter e continuar trabalhando junto nessa grande causa, né? De fato, apesar da lei ser recente, a gente vê o quanto ela ela abriu um mercado. Você vê grandes instituições financeiras hoje lançando produtos e lançando as suas atenções para isso. Então, já existiam alguns fundos patrimoniais sem a lei, mas depois da lei isso de fato tomou uma outra proporção. Então, você vê os três grandes bancos, Santander, Itaú, Bradesco, todos eles estão estruturando ou já têm estruturado as suas áreas, né? Então, dá gosto mesmo de ver isso acontecer. Eu vi uma mudança muito grande primeiro, na reflexão sobre a governança, sobre o profissionalismo e sobre transparência. Isso, assim, essa lei, ela elevou a barra para aquilo que a gente vinha sempre que nós que estamos aí no terceiro setor há muito tempo, a gente falava muito disso, mas na hora que isso veio cravado na lei, isso é muito mais fácil de ser absorvido. Então, praticamente todas as instituições doadoras que eu trabalho acabam adotando uma política de governança e de prestação de contas e mesmo de contratação das suas daquilo que vai ser o objeto da doação de forma muito similar ao que está na lei. Então, acho que isso foi um avanço grande. E outras coisas eu acho que são interessantes, né, de ver. Então, eu tenho visto, acho que um endowment que é referência antes da lei e que foi até com a gente para Brasília uma vez, é o pessoal da família Moreira Salles que montou o Serrapilheira, que é uma referência em pesquisa científica. Então, eu andando em diversas instituições que tratam do assunto de pesquisa científica, eles sempre têm como referência o Serrapilheira, que já obedecia e que já tinha regras de governança muito similares aos que a gente colocou na lei, porque eles já tratavam, né, já lidavam de acordo com as boas práticas internacionais. E o próprio diretor executivo só veio francês, saiu de uma instituição de pesquisa na França, só veio aqui para o Brasil para trabalhar no Serrapilheira porque era um endowment, e ele sabia que ele contava com aquele recurso no longo prazo. Eu tenho visto uma movimentação mais forte em relação a famílias, exatamente pela falta de incentivo fiscal. Quem está adotando o modelo da lei é quem tem convicção de que a lei cai como uma luva para o seu planejamento patrimonial. Então, até conversando com algumas pessoas nos Estados Unidos, eu tenho até orgulho dos nossos grandes filantropos brasileiros, que doam por convicção e não por incentivo fiscal. E isso sempre choca quem está lá fora, mas, de fato, os estudos mostram que a gente teria um volume de recursos muito maior, né?
E aí, o que eu tenho visto, assim, o primeiro fundo patrimonial que nasceu depois da lei, nasceu lá no escritório, uma família que tinha já como ponto de decisão deixar um legado herdado pela matriarca do filho que faleceu precocemente, na perpetuidade em homenagem a ele. Então, a lei caiu como uma luva. Uma outra família que está constituindo agora já tinha, nesse planejamento da filantropia, já tinha a filantropia unindo gerações e já tinha um planejamento patrimonial onde uma parte do patrimônio foi destacado para sustentar a atividade filantrópica, mas ainda não tinha sido aportado na fundação. Então, agora, a nova geração, depois que a matriarca faleceu recentemente, está estudando fazer a estrutura do fundo patrimonial para garantir que, na geração deles e nas seguintes, aquele patrimônio de fato, que já era só o rendimento que sustentava a fundação, vai ser destinado à fundação, mas através da estrutura da lei. Outra família que tem por convicção o fomento dessa estrutura, e até são doadores da Coalizão pelos Fundos Filantrópicos, que querem constituir, já tem uma parte do patrimônio que eles têm certeza que vão ser destinados para o fundo patrimonial e não tem problema nenhum em ter só o rendimento sendo destinado. E é interessante ver, agora eu estava vendo a primeira prestação de contas, né, do fundo RJZ, que é esse primeiro fundo patrimonial, e aquilo que a Paula, que eu vou aprendendo economia e ela vai aprendendo direito, aquilo que a Paula sempre fala da rentabilidade do fundo, quanto é um capital paciente, etc. Eles têm, assim, o aporte foi feito em 3 grandes potes, né? Um, o fundo perpétuo. Outro fundo para já disciplinar as doações dos próximos 5 anos, que a lei permite que você faça esse planejamento. E outro, um fundo de reserva para eventuais contingências ainda de questões tributárias que estavam nebulosas e a gente ia questionar oficialmente a Receita Federal, Estadual, etc. Né? Então, os gestores financeiros fizeram um planejamento da aplicação daquele recurso de forma diferente. Só vou tocar daqui 5 anos e é para perpetuidade. Esse rendeu muito mais do que o que é para os próximos 5 anos e o que é o fundo de reserva. Foi interessante ver, e no fim os números dos rendimentos são bem parecidos com os que a Paula sempre apresenta aí nas apresentações dela, bateu ali 13%, sem descontar a inflação. Então, isso o mercado financeiro tem realmente, de fato, se profissionalizado, e alguns doadores, eles também valorizam o dinheiro, o patrimônio, e sabem que se colocar numa estrutura que vai olhar para o longo prazo para fazer render mais, numa estrutura que é fiscalmente eficiente e que não paga imposto de renda sobre a aplicação financeira, há interesse em colocar isso de uma maneira organizada. Mas fora esses que são mais convictos, no âmbito familiar, a tendência é fazer esse planejamento, essa transição que a Paula falou. Vamos organizar a filantropia, vamos começar a destinar um patrimônio mais organizado para isso. Né? Então, separa ali no Family Office, vamos testando, para a gente ver se de fato é o caso da gente imobilizar, entre aspas, aquele patrimônio para usar só os rendimentos para causa filantrópica. E Priscila, quais são para vocês 3 agora, quais são assim as grandes causas que os empresários brasileiros hoje têm pensado mais? Existe assim, ou pelo menos na experiência de vocês? Olha, então, só fazendo, eu estou falando porque, por exemplo, a gente vê muito que, assim, você tem, vocês estavam falando de Estados Unidos, né? Eu vi aqui que os endowments de todas as instituições lá somam quase 600 bilhões de dólares, né? Eu nem sei se isso está atualizado, mas, assim, essas universidades como Harvard, Stanford, Princeton, Yale, já há mais de século tem enfim, essa visão de ter um financiamento para elas estarem sempre, enfim, boas como elas são, né? E é interessante a gente ver até ex-alunos que falam, não, eu estudei lá, agora eu quero fazer a minha doação, enfim.
Isso acho que a gente talvez ainda esteja um pouco mais distante aqui, mas a gente vê famílias com algumas causas específicas, né? Seja, não sei, aí eu estou perguntando para vocês de educação, de pessoas em situação, enfim. Então, a gente tem tantas questões aqui para serem tratadas, né? Como é que funcionam esses endowments? Eles têm um objetivo, vários objetivos? Não sei se eu estou fazendo uma pergunta clara. As perguntas, eu vou começar assim mais na minha base de experiência prática, e acho que a Paula vai ter bastante números aí para trazer. A causa da educação sempre foi uma causa importante, né, e que teve bastante investimento, mas eu tenho visto uma movimentação muito grande para a causa que foi apelidada atualmente de inclusão produtiva, que é a preparação para o mercado de trabalho, que por vezes envolve educação, por vezes não envolve educação, envolve uma série de outras formas de empoderamento, fortalecimento, trabalho em questões das soft skills e socioemocionais, mas acho que a maioria das pessoas tem muito firme de que a gente só vai sair dessa crise que a gente está com educação e com trabalho, né, com emprego. Então, eu tenho visto essa movimentação. A causa do meio ambiente é cara, né? Ela tem um apelo para muita gente também. Então, quem investe em meio ambiente sempre vai investir em meio ambiente. Então, essa é uma causa que tem bastante. A área que eu acho que a gente vai ter, existe a possibilidade aí de ter um volume de recursos maior para os fundos patrimoniais, e aí eu junto com a outra pergunta que você fez, para depois passar aí para vocês de volta, para a Paula, o fundo patrimonial ele pode ser para uma instituição na lei, né? Pode ser para uma instituição, para uma causa ou para mais de uma causa, e várias instituições seriam beneficiadas. A gente teve agora um dos órgãos de governo que mais pegou assim a oportunidade da lei foi o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que temos um ministro que tem aí uma atuação de campo relevante, e que fez uma portaria para incentivar os fundos patrimoniais de ciência e tecnologia. E até por essa organização e esforço, eles conseguiram colocar num projeto de lei recente, a lei das startups, a possibilidade de destinação de um grande volume de recursos, que são essas fontes alternativas que a Paula falou. Existem algumas concessionárias de serviços públicos normalmente regulados na área de tecnologia, de energia, de telefonia, que têm obrigação legal ou contratual de fazer investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E muitas delas têm um faturamento tão grande, é um percentual do faturamento normalmente, que eles têm dificuldade de destinar esse recurso. Então, uma das alternativas para destinar esse recurso é aportar recursos em fundos patrimoniais voltados para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, isso talvez, vamos ver como é que vem a regulamentação disso, se vier uma boa regulamentação, e na coalizão a gente vai tentar ajudar a fazer uma boa regulamentação, a gente pode ter um grande volume de recursos, e aí recurso atrai recurso, né? Então, você já tem uma família grande empresária investindo em pesquisa, que é o Instituto Serrapilheira, você vai começar a ter outros recursos que vão poder ser destinados para isso e que aporta esse recurso num ambiente que está normalmente ligado a uma universidade ou um parque tecnológico, que é ligado a uma universidade. Então, a gente vai estar fomentando esse ambiente de educação, mas mais voltado para o emprego, pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Acho que vai ficar um pouco por aí. Bacana. É assim também que você tá vendo, Paula? Sim, acho que a questão educação e inclusão produtiva são duas preocupações que estão muito fortes para os nossos empresários, e aí eu vejo também dessa maneira. Mas tem outras causas também que importam, e aí, Berta, a gente divulgou na semana passada alguns dados da pesquisa do Ação Brasil, que é uma atualização já olhando para a pandemia,
a gente teve uma mudança nesse cenário por causa das emergências, né? Então, as famílias, elas se olharam para o combate à fome e à pobreza, e acho que isso entrou de novo na agenda das famílias brasileiras com muita força. Isso não era mais. E as causas principais também é saúde e criança. Tá? Isso para o brasileiro de uma forma geral. Acho que também para os nossos empresários, a gente está sempre esbarrando neles e tem Beneficência Portuguesa, tem uma família grande por trás, a C. Camargo também tem famílias, os hospitais também têm, muitos têm famílias empresárias que estão lá por trás, que são grandes doadores, mas a gente vê que para o brasileiro também crianças e saúde são causas bem relevantes. Mas acho que, além da questão das causas, né, a Priscila tocou um pouquinho nisso, acho que ter esse processo de seleção, né, das organizações, ou seja, né, os empresários, quando vão comprar uma outra empresa, fazem uma due diligence, uma diligência enorme. Quando você vai escolher uma organização, isso também é importante. Então, ter uma estrutura, e a Priscila até comentou, né, a gente faz isso, e tem várias organizações que fazem isso, ou seja, validar a documentação, ver se a organização está em ordem com as suas com seus tributos, não tem passivos, porque a pior coisa para um grande doador, ele põe um dinheiro numa organização e esse dinheiro vai para um outro fim que não aquele que ele gostaria, né? Então, buscar assessoria também para decidir o seu modelo de atuação também, você vai fazer doações, você vai investir em projetos, você vai desenvolver projetos, como é que você vai atuar nessa área filantrópica? É super importante para ter sucesso e para não ter frustração, porque muitas vezes as famílias, não, a filantropia é algo realmente que vem do coração e de que eu já estou fazendo bem, então isso basta. E faz escolhas que não são bem-sucedidas, tem uma frustração e muitas vezes, né, desiste ou para de fazer doações. Eu acho que a doação também tem que ser encarada como um processo profissional, institucionalizado, e ele deve buscar esse apoio, né? Na hora de escolher dentro de uma causa. Obviamente, a primeira coisa é você escolher a causa, né? E a gente até lançou uma plataforma que chama Descubra Sua Causa, Roberta, que é para quem bem está iniciando. 9 perguntinhas para você ver aí o que você quer mudar no mundo, quais são as suas causas. Isso a gente percebeu também, né? E nas famílias, em geral, eles não fecham num único objeto, né? Quando montam um fundo patrimonial. Eles acomodam mais de uma causa para poder também acomodar interesses de mais membros da família. Eu trabalhei na Fundação Maria Cecília Souto de Vigal, e eles trabalham com primeira infância, mas o estatuto ele é aberto para meio ambiente, saúde, educação e cultura, ou seja, é quase tudo. Mas a ideia é que você tem espaço também para dar essa possibilidade para outras gerações se engajarem. Visitei uma fundação daquele supermercado Sainsbury, na Inglaterra, e que eles tinham 19 fundos, 19 causas. E foi esse processo, já estava na 4ª geração, e aí foi quebrando aquilo e acomodando os interesses de todas as gerações. Os fundos eram todos, como a Priscila falou, né, do ponto de vista financeiro, aplicados em conjunto no mercado financeiro, mas cada potinho tinha uma destinação para acomodar os interesses das várias gerações e dos vários membros da família. Então, passar por esse processo de pensar, ou seja, como é que você monta, qual é o seu modelo de atuação, como é que você seleciona as organizações para quem você vai doar. A Márcia também mencionou, como é que você avalia o impacto dessa doação, né? É super importante para não ter essa frustração. E tratar isso de uma forma profissional, buscar um apoio, eu acho que ajuda muito uma família a ser bem-sucedida na sua atuação filantrópica, né? Então, acho que a gente tem aí um espaço bem interessante para as famílias se estruturarem nas suas diversas causas. Eu fiz essa pergunta porque eu estava até procurando aqui, a gente teve em 2014 uma apresentação do Marcos Flávio Ásia, acho que vocês conhecem, um querido que tinha o Instituto Ásia e tal, e ele estava falando da importância, no caso era voltado para a filantropia de pessoas físicas, né? E ele estava contando do trabalho importante que eles faziam com a pessoa para realmente descobrir uma causa que toca o coração
da pessoa, porque quando você tem essa conexão, vamos dizer assim, você tem muito mais tempo e vontade, e, enfim, de se dedicar a isso, e que precisa, né? Não adianta também só fazer a doação, eu fiz uma doação esporádica e está tudo certo. Não, uma coisa que tem que ter constância, que você tem que olhar o resultado, você tem que acreditar que realmente você está fazendo alguma coisa que vai fazer a diferença. Márcia, e no escritório, como é que é assim a experiência de vocês? Porque vocês já têm uma carteira muito grande de clientes que fazem planejamento sucessório, organização patrimonial. Como é que está entrando essa questão, assim, parte dos clientes vocês abordam, das novas gerações, você já falou um pouquinho. Assim, Roberto, acho que a gente sempre trabalhou nesse sentido, dentro do planejamento sucessório, de em algum momento tocar nesse ponto, né? Tem uma pesquisa mundial que diz que o cliente, dentro de um planejamento sucessório, ele tem expectativa de falar sobre esse assunto na segunda ou, no máximo, na terceira geração. É uma pesquisa de um banco. Eu acho que a gente tem uma mudança de cultura, né, de uma cultura muito assistencialista e de uma benemerência muito pontual, agora para uma filantropia mais profissionalizada, né? E então eu acho que tem essa mudança e essas leis. Quando a gente faz um planejamento, né, a gente quer elidir os riscos. Veja só, como foi dito aqui, você quer fazer o bem, mas o bem tem que ser bem feito. Porque a gente já viu vários clientes com problemas nos seus patrimônios pessoais, porque foram diretores, conselheiros de associações, de fundações, e que tiveram problemas no seu patrimônio pessoal. Né? O que eu acho interessante, inclusive, dessa lei dos fundos, né, é que essas organizações gestoras, elas protegem o patrimônio com relação a obrigações das instituições apoiadas e também das organizações executoras, né? Então, eu vejo no escritório que as pessoas, os clientes têm tido mais essa preocupação, muito por conta dessas novas gerações que pleiteiam isso, muito hoje em dia também por essa situação agora, né, desse movimento ESG, que eu acho que é uma mudança também muito grande e que agora vem com tudo, né? A gente tem que se adaptar e os consumidores cobrarão isso das empresas. Então, eu acho que existe uma preocupação muito maior e eu vejo com muito bons olhos, né? Mas eu acho que a gente tem, de fato, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que tem uma mudança cultural dessa visão assistencialista e também eu acho que a gente vai acreditando muito mais, né? Porque a gente viu muitos escândalos no passado com relação a ONGs, e essa transparência que vem, né? Essa governança, isso dá uma substância agora muito importante e que deixa o empresário e as famílias muito mais seguras com relação aos seus empreendimentos filantrópicos. É importante isso. Eu estou lembrando aqui que eu conheci vocês, aliás, pelo René Werner, que não está mais entre a gente, mas era muito amigo do seu sócio querido Luiz Kignel. Foram vários almoços que a gente fez quando eu comecei a montar o GEF, e o René era um grande entusiasta do assunto, e ele dizia, olha, não dá mais para... Isso já muito mais de 10 anos. Ele falava, não dá mais para falar de família empresária sem falar de filantropia, né? E tem que ser uma filantropia organizada. E é interessante que no GEF esse assunto ainda era, quando a gente começou, muito incipiente, né? A gente falou muito pouco sobre isso. Depois, em 94, teve o ASE lá falando, que eu acho que foi importante. E agora a gente tinha remarcado para março do ano passado de vocês irem fazer essa apresentação, já começa a ser uma demanda realmente mais presente para todo mundo que trabalha com empresas familiares. Então, é bacana
a gente vem vendo aí transformações culturais mesmo que demoram, né, até que a gente agora pode começar a ir um pouco mais rápido, mas que vão acontecendo, né? E isso é muito bom. Bom, eu super queria agradecer vocês, assim, eu acho que dava para a gente ficar conversando aqui mais algumas horas. Não vamos parar de falar sobre esse assunto, acho que tem ainda outras perspectivas para serem tratadas. A gente quer ficar up to date aí com tudo que vocês estão fazendo, acho que é importante divulgar isso também para pessoas que trabalham em outras áreas, e que atendem empresas familiares, porque isso realmente vai ter que permear a família e a empresa como um todo, né? É como o ESG que você estava falando, não é mais um setor ali separado, né, que trabalha sozinho, é orgânico, tem que ser orgânico. Eu vou pedir para vocês começar agora pela Priscila fazer as últimas considerações, e desde já agradecendo realmente de novo por vocês se dispuserem, por vocês terem se disposto, tem os verbos que são difíceis, né? A vir falar aqui com a gente, Priscila. Tá joia, obrigada. Acho que como, assim, palavra final, lá no escritório, nessa área de planejamento sucessório, a gente tem visto um crescente pedido para constar nos testamentos que sejam feitas doações. E sempre a gente faz uma reunião falando, olha, comece em vida, ainda que você só monte a estrutura, no mínimo para você deixar ela tributariamente pronta para que quando vá, de fato, a grande doação via testamento, já não pague no mínimo o ITCMD. E felizmente todos os que a gente fez essa proposição morderam a isca no bom sentido, né, de começar a fazer. Acho que a filantropia precisa isso, aquilo que a Paula falou, parece que é algo contagiante. Na hora que você começa a fazer e tem os bons resultados, você se encanta com aquilo e aquilo vira um valor mesmo. E isso é que, no fim, se perpetua por gerações, né? A ação, o exemplo, ele fala muito mais do que muitas palavras. E o testamento são só palavras escritas que ficaram ali como um desejo para outras pessoas cumprirem. Mas fazer isso, um grande empresário que eu atendo, ele sempre fala, não, a gente precisa começar aproveitando as experiências de quem já faz. Né? Eu não quero perder tempo com uma curva de aprendizado, tem muita gente boa já fazendo. Então, buscar uma boa assessoria para ter boas parcerias e ter uma experiência filantrópica prazerosa é muito importante. A pior coisa que tem é você querer fazer a filantropia, faz de qualquer jeito e acaba tendo dor de cabeça. Aí esse é o filantropo que nunca mais volta a doar e ainda fica colocando a culpa no país e na burocracia, que de fato o Brasil não é para amador, né? Principalmente nesse momento. Então, mais um motivo de buscar fazer, né? Acho que esse é o convite, ir para ação, partir para ação. E procurar ir aprendendo com quem já tem uma experiência nisso, para ter uma boa experiência, né, filantrópica e que isso se perpetue. Não, super legal isso que você está falando, porque o testamento foi também, é também o primeiro passo, mais antigamente, que as famílias usavam para fazer um planejamento, né? Não querendo falar mal do testamento, o testamento é importante, mas ele tem que estar acompanhado de outras ações e de outras estruturas, né? Inclusive para a filantropia, como você falou aqui. Então, que bom que vocês estão tendo sucesso nisso. Paula. Eu queria agradecer o convite, foi uma delícia bater esse papo aqui, e eu vi as minhas queridas Priscila, Márcia, te conhecer mais, Roberta, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada mesmo. Mas eu vou trazer também o ponto, né, que a Priscila trouxe, acho que as famílias têm que se sensibilizar para começar a pensar no assunto. Esse é o primeiro passo, né, e começar a fazer um pouco,
não necessariamente esperar estar toda a estrutura montada para testar a prática filantrópica. Eu acho que dá para fazer as duas coisas em conjunto. A gente tem tentado provocar aqui no Brasil, inclusive com o Rodrigo Piponzi, né, de novo, falando dele, a criação do movimento 1%. E a ideia é realmente provocar as famílias e as empresas e a sociedade a destinar 1% da sua renda, 1% do seu tempo, 1% dos seus produtos, 1% de tudo. E aí eu gosto de trazer essa informação que a gente mapeou no relatório publicado em 2019, o Brasil Giving Report de 2018, referente a 2018, onde a gente mapeou que o brasileiro que ganha até R$10.000 anos doa 1,2% da sua renda, ou seja, doa mais do que 1%, e o brasileiro que ganha mais de R$100.000 ano doa 0,4%, 1/3. A gente precisa mudar essa, né? Eu acho que todos deveriam estar lá na casa de 1%, eu acho que esse é um parâmetro interessante até para as famílias pensarem. Então, 1% do seu patrimônio, 1% da sua renda, isso já é uma maneira, né, pode ser até tímida, né? A gente teve, por exemplo, o Eli Horn assinando o Giving Pledge e se comprometendo a doar 60% da sua fortuna, mas começa com 1%, que você chega pelo menos nos 10%, nos 15%, nos 20%, quem sabe nos 50%, né? Como é o caso do Giving Pledge, que é esse movimento do Bill Gates, de provocar as pessoas, né, a doarem em vida o seu patrimônio. E, por fim, eu acho que é importante dizer que a filantropia é uma expressão de valores, né? Valores que você deixa para sua família. Como eu mencionei, eu trabalhei na Fundação Maria Cecília Soto de Vidigal, eles são 3 irmãos, a fortuna foi dividida e eles já não têm negócios em conjunto, mas eles têm a fundação. E ali eles se encontram, ali eles conversam sobre um legado maravilhoso que foi deixado para a sociedade e que eles têm a função de participar da governança e de cuidar desse legado, né, para que ele faça o maior impacto social possível. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito interessante para as famílias, né? A filantropia é uma expressão de valores e uma expressão de valores que você provavelmente gostaria de deixar para as próximas gerações. E criar um fundo, criar uma organização, é uma maneira de perpetuar esses valores na sociedade e dentro, né, no seio da família. Então, acho que essa é a provocação que eu queria deixar e agradecer novamente de estar aqui, né? Um prazer enorme. Esse 1% eu já tinha ouvido falar, é muito interessante mesmo, porque 1% não dói para ninguém, né? 1% é realmente irrisório. E o que eu acho que é interessante é que quando você começa a fazer o bem, você vê que isso retorna para você, né? A gente não pode também tirar um pouco o lado mais, vamos dizer, paleolítico do ser humano, né? De ter restrição com algumas coisas, de achar que, enfim, que precisa ter um retorno imediato, mas assim, é um retorno que a gente vê muito rápido. E começando... Tem pesquisas, Roberta, que mostram que faz bem para a saúde, que você tem saúde. Pois é. E quem doa vive mais. As pessoas que praticam a filantropia, seja lá dando dinheiro, dando tempo, elas falam isso, depois de um tempo você começa a perceber que você não está dando nada, você está recebendo, né? Você está recebendo muito mais do que você está dando. Então, assim, o 1% é uma sacada boa, porque você fala, bom, tá, 1%, ok, né? Mas, assim, isso pode realmente reverter em números muito maiores. Marcinha, querida. Exatamente, eu penso exatamente assim, e eu acho que o grande beneficiado em qualquer ação nesse sentido é quem faz, né? Isso volta para a gente de uma maneira exponencial, muito importante. E esse 1% muitas vezes pode ser do seu tempo, né? Nesses projetos todos que tem, também de ajuda a mentorias para jovens, para a vida profissional, que a gente tem condição de fazer e tem tempo de fazer, tem que arranjar o tempo para fazer e que faz tanta diferença. Mas eu, como membro desse grupo de estudo de empresas familiares, eu queria dizer, pegando um gancho no que a Paula falou,
que muitas vezes a filantropia, né, que você falou, Roberto, é o amor à humanidade, ele cria um amálgama, ele é tão agregador que a gente teve casos, e foi mais de um, em que a gente tinha dentro da empresa familiar, num conselho familiar, muitas discussões, e às vezes tinha uma pessoa que se sentia meio patinho feio da família, que não se sentia nem investidor, nem administrador, não se sentia nada. E foi encontrar na filantropia o seu lugar dentro daquele núcleo familiar. E muitas vezes filhos de pais diferentes e que têm Isso aconteceu com a gente também, Márcia, é bom. E que tem animosidades, e foi a filantropia esse canal de entendimento. Porque, como a gente falou, é o amor, e o amor ele rompe barreiras, né? E quando você vê a dor do ser humano, né, ou a dificuldade, a fragilidade, né, e você cria uma empatia, se coloca naquele lugar, as pessoas todas que estão ali se tocam, né? Elas sentem aquilo, e aquilo faz vibrar uma coisa muito importante do ser humano, né? Então, isso pode ser extremamente salutar para a empresa familiar, e é esse o convite que eu faço para todos os nossos colegas que trabalham com isso, que trabalhem mais essa questão da filantropia, do legado filantrópico, porque, como a Priscila falou, o exemplo é o que arrasta, é isso que fica, na verdade, o patrimônio vai, vem, cresce, aumenta, diminui, mas o que a gente faz pelo outro, né? O amor que a gente vive de verdade, é isso que importa, é isso que fica. Bom, muito obrigada de novo. Vamos voltar aqui mais vezes. Acho que muito, assim, tão importante quanto tudo que foi falado aqui é conhecer também. Tem muita gente que quer ajudar e não sabe como, né? Até vai falar, mas esses 1%, como é que eu faço para ter certeza que também está indo? Estão aí vocês para ajudar, auxiliar, está cheio de instituição super boa. Tem muita gente bacana fazendo isso, e a gente precisa realmente conhecer melhor, divulgar mais, e seremos não só uma família melhor, mas um país melhor e um mundo inteiro melhor, né? Eu acho que é isso que a gente quer no final. Então é isso, gente. Muito obrigada e um beijo muito grande. Aproveita seu aniversário. Obrigada. Muito. Tá bom? Agora tem um vinho para comemorar. Parabéns. Então é isso, gente. Obrigada. Prazer. Beijo.